Durante muito tempo, a criação de conteúdo era um território quase que exclusivo de quem tinha acesso a equipamento caro, equipe gigante, roteiro elaborado e principalmente grandes orçamentos. Mas aí o celular virou câmera, ilha de edição, produtora, canal, palco e com ele veio uma revolução silenciosa, só que muito potente. Todo mundo pode criar. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que é parte muito ativa dessa transformação. Ela é criadora de conteúdo, videomaker mobile, influenciadora, diretora criativa, uma das fundadoras do Creator 360, que é a maior plataforma de formação de criadores de conteúdo mobile no Brasil. E ela não ensina só, ela vive tudo isso todos os dias, mostrando que o celular pode e deve ser uma ferramenta poderosa de trabalho e de transformação. Bem-vinda, Vicky Gaibar. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, finalmente vamos bater um papo. Nossa, é uma honra te ter aqui, queria muito falar sobre muita coisa, tô ansiosíssima assim pra te perguntar várias coisas aqui, mas queria começar com o início mesmo da tua trajetória, assim. Quando foi que você viu esse brilho na criação de conteúdo com o celular? Como que tudo isso começou? Começou mais com uma dor minha, quando eu trabalhava em produtora de áudio, com agências, com publicidade, eu não estava muito feliz ali e não me via ali a longo prazo. E eu fiquei tentando procurar o que eu gosto de fazer e que eu acho que eu sei fazer bem, que eu posso transformar num trabalho, assim. E eu sempre amei o universo das blogueiras, eu acompanhava muito blog. Então, eu fazia muita foto, muito vídeo com o celular, mas eu não tinha o que fazer com eles, né? Era como hobby. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer a longo prazo com essa minha habilidade, sem muito estudo, assim. E eu já amava esse universo das blogueiras, falei, como é que eu posso entrar, começar a trabalhar com a internet? E aí, todo rolê que eu fazia, toda festa que eu ia, ou viagem, eu fazia foto e vídeos com celular, de forma criativa. E eu também frequentava muito restaurante. E aí eu entrava no restaurante, entrava no Instagram e as fotos eram feias, os vídeos eram feios. E eu falava, tem uma demanda aqui que não tá sendo suprida. Então acho que eu posso começar a estudar isso e quem sabe me tornar uma produtora de mobile para os restaurantes aqui em São Paulo. Essa era a minha ideia inicial. Quando isso? 2018. Quando eu tava trabalhando com publicidade. Tá. E aí eu comecei a estudar, fazer curso de foto com câmera ainda na época, porque não tinha com celular, mas eu fazia o curso que as pessoas ensinavam a fazer foto com câmera de prato de comida, e eu tentava replicar aquilo com o celular. Sensacional. E aí eu criei um projeto que era o Fora da Cozinha, onde eu dava dicas de experiências culinárias em São Paulo, com a intenção de ser um portfólio. E eu chegava nos restaurantes e falava, eu sei fazer foto, sei fazer vídeo, me contrata pra eu ser a social media e videomaker de vocês. Porque eu tô vendo que tá vindo um boom das redes sociais, já existia, mas ainda ninguém falava muito sobre como produzir com o celular, né? Sim. E o celular te dá praticidade, né? Uma autonomia que a câmera não dá. Então eu falei, eu poderia atender um monte de restaurante, virar uma produtora, ensinar as pessoas a fazer isso junto comigo. Então esse era o intuito. E aí foi assim que eu comecei, com o Fora da Cozinha, assim. Mas ele acabou virando outra coisa. Os restaurantes começaram a me chamar para eu ir lá comer de graça, postar no Fora da Cozinha, a experiência, como é que foi. Meio que virou um blog, um Instagram. E também começaram a me perguntar como que você faz essas fotos, ou esses stories criativos. Na época nem tinha Reels, nem tinha vídeo no feed, era só foto. E aí eu comecei a ensinar no meu perfil pessoal, Vicky Gaibar, que virou o que virou. Desde 2018 eu ensino a produzir conteúdo de qualidade com celular. Eu fazia já umas transições diferentes, onde pouquíssimas pessoas ensinavam. Aí tudo que eu aprendia como fazer com câmera, eu tentava replicar com celular. Tinha que usar 5 aplicativos para fazer uma transição. E aí eu ensinava isso no meu perfil. E aí estamos aqui hoje. E aí escalar isso, assim, pro que é hoje, né? Que tem uma plataforma com estudantes e tal. Foi muito orgânico, eu imagino. Foi bem orgânico. Porque foi um pedido, né? Deve ter sido um pedido das pessoas. Foi um pedido do mercado até, Exato. Né? Porque eu comecei isso, tinham poucas pessoas falando sobre isso, menos ainda mulher, né? Principalmente no audiovisual, assim.
E então eu vi mais uma brecha de opa, eu posso começar a me posicionar como uma autoridade nisso. E depois de ter feito muita cobertura de evento, comecei fazendo pequenas marcas de restaurantes, uma marca de uma amiga que tinha decoração para festa infantil, eu fazia foto e vídeo para o Instagram dela, fiz casamento, eu fiz tudo que você imagina. E aí depois passei a fazer cobertura de evento, porque como toda viagem que eu fazia, o rolê que eu fazia, eu postava nos meus stories que eu fazia uma produção real time, eu comecei a ser vista como, ela sabe fazer isso em tempo real, então vamos contratar. Então eu comecei a fazer cobertura de evento, e aí começou a surgir uma demanda muito grande, tinham poucos profissionais qualificados, não tinha muita gente nesse mercado. Era muita gente do mercado tradicional, com câmera, só que o mercado estava já querendo se encaixar na linguagem atual das redes sociais. E o celular te ajuda, né? Então, eu conheci o Jonas e o Alan numa dessas... Eu fui chamada pela Meta para fazer o Criança Esperança, fazer a cobertura. Chamei eles dois, conhecia eles do Instagram, via que eles produziam um conteúdo legal com o celular. Eu falei, gente, vamos comigo. Eu não conheci o trabalho deles ainda, mas eu fui na cara e na coragem, assim, vamos lá. E a gente, em 3 dias, produziu 130 Reels, só nós 3, assim, com um celular só, 3 celulares. E eu falei, caraca, a gente pode ensinar outras pessoas a fazer isso e aumentar e virar uma produtora. Mais uma vez, eu com o lance da produtora. E aí, a gente precisa de mais profissionais qualificados. E aí, a gente se uniu e resolveu lançar o Creator 360 justamente para formar mais profissionais para trabalhar com a gente, porque a gente sabia que esse mercado ia crescer cada vez mais. E para quem não sabe, o Creator 360, ele não é só uma plataforma de educação, ele é uma comunidade. Para vocês terem uma noção, a Mundo, a minha produtora, é uma das pessoas... A gente tem, né? A gente tem a assinatura do Creator, não sei se você sabe disso, mas a gente tem a assinatura do Creator 360, porque é uma comunidade muito boa pra gente conseguir videomakers mobile. Exato. Então, assim, quando a gente precisa, a gente vai lá na comunidade, a gente procura, a gente, sabe? A gente pede portfólio. Exato. É muito legal isso, né? Exatamente, a gente vai muito além de um curso tradicional que a gente está acostumado, é uma formação mesmo, a gente ensina a pessoa a aprender do zero a captar e editar, mas também criar portfólio, aprender a captar os seus primeiros clientes, a precificar o seu trabalho. E dentro da nossa comunidade tem uma área só de divulgação de vagas, então chega muita coisa pra gente, hoje as marcas sabem, né, que a gente tem o Creator 360 e forma esses profissionais, e muitas das vagas a gente não consegue fazer, ou de fato eles querem algum aluno para contratar. Então, todo dia a gente solta umas 5 vagas lá pra galera que se encaixa. Isso, assim, em qualquer lugar do mundo, né? Porque é um curso online. Sim. Então, surge, às vezes, proposta para trabalhar em Nova York, em Londres. E aí o povo vai lá, se inscreve, manda o portfólio e depois o cliente avalia quem tá apto para colaborar com esse projeto. Então, é bem legal. E aí, isso entra na minha próxima pergunta, que você defende muito a democratização da criação de conteúdo com celular. O que para você é o ideal nesse sentido de democratização da criação de conteúdo? Eu acho que tá muito alinhado com, acho que você falou no início, assim, e com o meu propósito de alcançar mais pessoas para fora da minha bolha, assim. Acho que a educação, por muitos anos, ela foi para uma elite, né? E com a internet, com a forma como a gente se comunica, a gente consegue alcançar um público imenso que tem um potencial gigantesco e a gente consegue falar de uma forma simples que conecta, e acho que esse é o ponto da democratização, assim, alcançar essas pessoas que têm um futuro brilhante, mas às vezes só falta um empurrãozinho, assim, ela tem sensibilidade, ela tem um olhar legal, mas ela às vezes escuta um diretor de cinema falar de forma super técnica, que você não entende nada e você fala, nossa, isso aqui não é pra mim. E então, quando eu falo em democratização, acho que é isso, é ampliar o público para potencializar esse olhar de pessoas de diferentes nichos e bolhas e universos para além da minha, assim. Aí você falou um pouco sobre isso, né, dessa linguagem simples, mas não é só isso, né? Então, quando que você viu e como que você vê, aliás, essa linguagem do celular, assim? Quando que você percebeu que o celular, ele tem uma linguagem própria? E como uma pessoa faz para entender qual que é essa linguagem própria do celular? Eu acho que o celular, ele te dá autonomia para você fazer o que você quiser. Vai muito de você, assim. Tanto para você fazer
um filme cinematográfico, isso vai muito da sua capacidade, das suas referências, como também para fazer um conteúdo simples para as redes sociais, sem essa pegada cinematográfica, assim. Vai muito então, além acho que ele das te trends, né? Dá pra fazer. Além. E ele te dá autonomia para você fazer o que você quiser, assim. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com celular, porque é prático, é simples e você pode ir para qualquer nicho, assim. Então, acho que esse é o caminho. E é muito louco isso que você falou, porque as pessoas acham que elas têm essa ideia de que fazer com o celular é de uma maneira amadora. Não é isso. Muito pelo contrário, na verdade. Tem muita coisa que a gente faz com o celular porque fica muito melhor do que fazer com uma câmera. O celular, ele te abre muito mais possibilidades, às vezes, do que fazer com uma câmera, né? Acho que esse é um preconceito que ainda falta ser esperado. Exato. Eu acho, além disso, o celular, ele te dá essa praticidade, assim, cobertura de evento, por exemplo. Muitas vezes a marca me pede para montar uma equipe onde parte é mobile e parte é com câmera, porque de fato a câmera entrega um visual que o celular ainda não chega. Uhum. Então, existe conteúdo que a gente não tá competindo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Mas o celular às vezes te dá essa praticidade de você identificar uma oportunidade, às vezes é a fala de um ator ali no meio do backstage, você tá com o celular ali, não precisar pegar a câmera, trocar botar lente e carregar, acabou a bateria, sabe? Tem essa coisa de você conseguir pegar essas oportunidades que a câmera não te dá. Então, acho que esse é o mais legal, assim, da linguagem do celular, principalmente falando de cobertura de evento. Aliás, ainda falando sobre isso, sobre linguagem e tudo mais, você acha que existe uma estética do mobile, assim? Você falou muito da estética da câmera, tem muito isso, né? Às vezes a gente escolhe uma câmera ou uma lente específica por causa da estética. Existe uma estética do celular, assim? Como que esse formato influencia nessa linguagem? Eu acho que existe. E muitas vezes a gente vê que o celular, para criar conteúdo para as redes sociais, ele aproxima, né? E às vezes a câmera, ela distancia, te coloca num pedestal. Quando eu comparo um conteúdo meu feito com câmera e um conteúdo com celular, diante de tudo isso que eu construí nesses 8 anos, eu vejo que o de celular acaba performando melhor, porque ele tem uma entrega mais próxima ali com o espectador. Mas eu acho que isso também depende muito das suas referências, do que você tem, do que você quer produzir, porque eu acredito muito, e a gente já viu isso, que se um diretor de cinema pode pegar um celular e ele quiser, de fotografia, pegar um celular e ele quiser fazer um filme, ele vai fazer. Sim. Então vai muito de acordo com a sua referência, mas esse é falando para as redes sociais, eu acredito que ele tem essa linguagem que aproxima do público, sim. É verdade. Agora eu queria entrar numa parte que é abrir um pouco do teu processo criativo, né? E tava zapeando o seu feed, eu escolhi um vídeo, uma publi do Airbnb, sim, que você fez agora. Foi semana passada. Exatamente. Eu achei genial por vários motivos, assim, não só porque tá criativo e porque esteticamente tá lindo, enfim, eu acho que tem algumas outras coisas, né? Eu tenho certeza que entrega muito do que a marca, além até do que a marca imaginava e pediu, porque tem um propósito incrível. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse pro público o que é esse vídeo. A gente tem fofoca, e assim, fofoca, né, é sempre bom, a gente sempre quer saber da vida das pessoas, tem isso também. E é muito orgânico, que é uma parada que a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar nesse resultado, assim, de um conteúdo que é realmente bom de assistir, que você sabe que é publi, mas ao mesmo tempo você quer assistir aquilo, e tá tudo bem. Sim. Eu quebro a cabeça, tá? Não vou mentir, falar que é fácil, assim. Sim. Quando eu fui escrever esse roteiro, eu sofri um monte, porque a marca me pediu 3 coisas. Precisava contar histórias minhas com o Airbnb. E eles já sabiam que eu tinha várias, tudo que eu contei ali é real. Sim, eu sei. A gente viveu. Eu precisava incluir que... para instigar as pessoas que viessem pro The Town, pro festival, procurassem uma estadia no Airbnb, então precisava incluir The Town aí. Isso já é muito difícil, né? Também, e eu precisava falar dessa novo parcelamento de 6 vezes sem juros, porque antes era tudo com juros, agora 6 vezes sem juros. Eu falei, caraca, é muita informação pra botar num vídeo. E eles falaram, pode gravar na sua casa, você falando mesmo, fica à vontade, é um conteúdo mais orgânico. Nem esperavam, né, que você ia entregar uma coisa tão...
Eu falei, eu vou alugar um Airbnb. Eu vou alugar, não. Eles não pode falar alugar. Eu vou procurar uma estadia no Airbnb pra fazer esse conteúdo, que vai ter mais a ver. Mas como eu tenho muita história com Airbnb, foi fácil criar o que eu ia contar. Mas incluir ali aquele 6 vezes sem juros, detalhe, meu Deus, muita informação. E eu fiquei pensando, tá, o que eu posso fazer que esteja atrelado com o meu conteúdo, que tem, às vezes, uma edição dinâmica, que tem uma transição legal, usar o celular, e que esteja alinhado com a linguagem atual das redes sociais. Então, eu trouxe o narrador, vocês devem ter visto muito aí, a galera, oi, essa é a Vi, que hoje que tem umas vozes do CapCut, que a gente consegue incluir de outros aplicativos IA, né? E eu falei, acho que eu vou usar esse formato porque ele vai me fazer perguntas e vai ficar um vídeo divertidinho, assim. E trazer a fofoca, né, gente? O povo ama a fofoca. Por favor, entregue fofoca, exato, queremos. Então eu conto um pouco ali da minha história com o Paulo, nesses 10 anos. A primeira vez que a gente dormiu junto foi no Airbnb. A primeira vez que... primeira vez não, né? Quando ele me pediu em namoro foi no Airbnb. Enfim, então tudo ali foi muito real, assim. Por mais que tenha sido difícil incluir essas 6 coisas... Quando a gente pega uma marca que tem a ver com a gente e que você de fato consome, fica mais fácil essa construção, assim. Então, foi bem gostoso de fazer. E você fez tudo sozinho? O Paulo tava 100%. ali. Mas sim. O Paulo ficou ali, ó. Mas roteiro, foi tudo sim. Você. Todo o processo criativo foi seu. Sim. Ainda mais porque precisava contar a fofoca da minha vida, sim. Né? E o vídeo precisava ter 1 minuto. Então, muita coisa pra falar em 1 minuto. Então eu tive que ficar cortando, tinha muito mais coisas para colocar ali. E que o cliente, eu tinha colocado mais humor para ficar mais engraçadinho. Aí o cliente ainda, vamos tirar um pouquinho, acho que não precisa dessa parte. Beleza, então fui construir ele inteiro sozinho, mas depois o cliente pediu pra gente tirar algumas coisas, até para conseguir ficar em 60 segundos. Mas eu acho que é isso, assim, conseguir contar uma história real da minha vida, atrelando com a linguagem das redes sociais, que é esse lance do narrador, que é uma trend que tá em alta agora. O lance dos planos diferentes de câmera, que deixa o vídeo mais dinâmico. O narrador fica divertido ali também. E ser uma história real, então. E eu acho muito legal que, assim, você usa a trend, porque também eu acho que tem esse preconceito da trend enlatar. E aí todo mundo faz uma trend e tal e não mostra personalidade. Existe, né? Tem como você usar uma trend para trazer uma personalidade sua também e atrelar isso a um conteúdo de marca. Assim, é o mundo ideal. Por isso que eu escolhi essa pública. Eu acho que ela é o mundo ideal mesmo, né? Ela é a entrega ideal, na verdade. Mas no início, assim, quando eu tava começando a criar conteúdo e surgia alguma trend, eu também só repetia ela. Porque eu achava que era o jeito certo. Tá dando certo ali pra todo mundo. Se eu repetir, vai dar certo pra mim. Às vezes dá, né? Às vezes dá, mas muitas vezes, tipo, tá tão repetitivo, ninguém aguenta mais, que se eu não fizer de um jeito diferente, ninguém vai assistir, porque é mais um conteúdo do mesmo. E hoje em dia tá cada vez pior, né? Dá uma semana a gente não aguenta mais. Ninguém aguenta mais falar de Morango do Amor, ninguém aguenta mais Labubu. E durou o quê? Nem um mês. Então, hoje eu tomo muito cuidado. Quando eu vou usar alguma trend, alguma tendência, é sempre, sei lá, 1 ou 2 por mês, pra não pesar, pra não parecer que também eu não tenho um conteúdo original. E eu sempre atrelo ao meu nicho. E quando a gente vira a chave, entende quem a gente é, o que a gente faz e o que a gente precisa comunicar, a gente não fica atirando pra todos os lados. Uma hora eu vou aparecer falando do meu gato, outra hora eu vou aparecer falando do meu namoro, outra hora vai ser da família, dos meus problemas pessoais. Não, o meu nicho é produção de conteúdo mobile. Como que eu pego essa trend e adapto pra minha linguagem? Acho que esse é o ponto, assim, que às vezes eu sinto que as pessoas querem fazer porque tá todo mundo fazendo. Não, cuidado, não vai aparecer dançando do nada se você é uma pessoa que é séria e não vai comunicar, seu público vai perceber. Aliás, entrando um pouco nisso, queria que você contasse um pouco pra gente da sua organização para criar conteúdo com frequência. Eu sei que é muito difícil. Mas é porque eu acho que é uma dor mesmo das pessoas. E assim, você não cria um conteúdo fácil de ser criado, né? Não é um conteúdo que você fala ali, não, vou sentar ali rapidinho, botar meu celular, falar ali 5 minutos, cortar em out e publicar. Não é isso. Não. Então, como é que você faz para se organizar para postar esses conteúdos? Eu acho que o que me ajudou foi ter definido as minhas editorias, assim. Eu tenho 5 editorias principais, uma que é a maior, assim, que é a do resolvi me desafiar a fazer tal coisa.
E só que é isso, ele demanda um tempo maior meu, né? Que é eu sair de casa, gravar em algum lugar, me programar, me produzir e depois editar, que no fim são 2 vídeos, né? O making of e o resultado final. Então, esse me leva mais tempo. Mas eu já tenho ele em mente, assim, é um conteúdo que já é validado, ele já deu certo. Então, se eu repetir esse conteúdo, ele vai dar certo. Eu não preciso ficar toda hora inventando a roda. Então, quando você tem uma editorias bem estabelecidas, fica muito mais fácil de criar, você tem um norte, sabe? Então eu tenho os tutoriais também, agora eu criei uma série se chama Vicky Ensina, onde eu dou cada episódio uma dica para você tornar os seus vídeos mais profissionais usando só o celular. Então eu não fico nessa ansiedade de, hoje eu vou acordar e vou fazer o quê? Então eu já tento estabelecer o que eu vou fazer, eu tento tirar um dia só para gravar e eu não fico toda vez que eu vou tirar um dia para gravar, o que eu vou fazer, porque eu já tenho essas editorias validadas, depois de alguns anos testando, né? Vale lembrar, não foi do dia pra noite. Não é fácil assim também, Exato. Né? Mas uma vez que você entende, você só precisa repetir. E aí fica mais fácil, assim, fica mais leve a produção de conteúdo. Acho que a minha organização vai daí. Mas a gente também tem que se adaptar ao mercado, né? Surge uma trend, eu preciso ensinar, esse é o meu conteúdo. Ou algo que tá bombando no momento, eu preciso falar sobre uma ferramenta nova. Então, a gente também tem que aprender a se adaptar e tá aberto a essas oportunidades que vão surgir, assim. Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil de, ok, esse é meu trabalho, as coisas vão mudar e vamos nessa. Se eu me programei para gravar Resolvi Me Desafiar, mas surgiu uma ferramenta nova no Instagram, eu vou ter que tirar isso da frente, esse é mais importante agora, sabe? Aí entra uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é de que fontes você bebe, assim? Como você constrói teu repertório? Até para inspirar outras pessoas a irem também dessas fontes. Ou, enfim, essas fontes são só digitais? Uhum. Quais são suas fontes offline também? Sim. Eu acho que eu vou ser muito clichê, assim, mas o que mais, se você avaliar os meus conteúdos que mais viralizaram, que hoje são as minhas editorias, foram os conteúdos que eu fiz mas no foda-se, assim, que eu fui eu mesma, que eu tive uma ideia do nada e falei, nossa, vamos gravar aqui um vídeo até o Uber chegar, que foi esse conteúdo que deu um viral no meu perfil, e que é o que eu repito, dá sempre certo. Tipo, ele não foi planejado, pensado, nossa, eu vou fazer isso, não. E outros conteúdos tutoriais também, sempre foi muito natural, assim. Então, a minha vida e a minha vivência, as minhas experiências no offline é o que mais me inspira, assim, é um rolê que eu fui, é uma conversa com uma amiga, é uma música que eu escutei, que eu falo, nossa, isso aqui daria um bom vídeo. E todas as vezes que eu fico muito bitolada em referência, em trend, eu me perco. Porque é muito fácil você se perder no personagem de você mesma e na sua identidade quando você fica consumindo conteúdo demais e vendo que, nossa, isso aqui tá dando certo pra tanta gente, então eu vou fazer, e você começa a repetir o que tá todo mundo fazendo, e aí chega uma hora que você já não sabe mais quem é você, porque a nossa vida, quando a gente trabalha com redes sociais, ela se mistura muito, né, a vida real com a vida profissional, né, é muito difícil você separar isso. E a partir do momento que a gente começa a só repetir o que tá todo mundo fazendo, no offline, no online, você se perde a sua identidade. Eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por isso recentemente, assim. Tava completamente perdida. Falei, gente, o que tá acontecendo? É porque eu tava vendo que eu tava repetindo o que tava todo mundo fazendo, porque era o que parecia certo, e o que eu estava fazendo não era certo. Mas se eu analisar como eu cresci, os meus conteúdos mais virais foram os conteúdos da minha vida e que surgiram, assim, espontaneamente. Então, se eu tivesse que dar uma dica, olha ao seu redor, assim, e tenta sair um pouco do celular, por mais hipócrita que isso pareça. Você postou esses dias um texto sobre isso e mexeu muito comigo também, e também porque eu tenho visto esse movimento acontecer muito na internet, que é a falta da verdade mesmo, e o quanto as pessoas estão deixando de postar. É muito louco ver isso, né? Tipo, tá rolando um movimento inverso agora, né? Que é o pós-pico da internet mesmo, que as pessoas estão mesmo deixando de compartilhar suas próprias vidas. E eu senti que você deu uma pausa nisso também. Eu queria saber se você também tá sentindo isso e o que você espera, né? Dessa nova onda de que as pessoas estão deixando muito de postar. Porque eu também sinto, só para complementar, tem muitos influenciadores que eu começo a seguir que trazem muita verdade, que trazem muito a própria vida. Então é por isso que você começa a seguir. E aí, de repente,
eles só começam a postar publi, porque começa a vir marcas legal. Personagem. Se perder no personagem, só posta publi e para de postar a própria vida, porque também eu acho que começa essa exaustão do tipo, vou parar de compartilhar tanto minha vida e tal. E aí, né, chega esse momento, assim, queria saber de você, assim, se você passou por isso. Eu passo por isso, vira e mexe, assim, altos e baixos. Eu acho que todo mundo que trabalha com isso acaba passando porque a gente se expõe demais, né? Principalmente quando a gente tá começando, eu me expunha demais. E acho que é muito difícil quando a gente expõe quem a gente é e a gente é criticado por quem a gente é. Então eu entendo muito essas pessoas que, elas estão mostrando muito a vida, começam a compartilhar de tudo um pouco e aí do nada ela dá uma sumida. Porque por mais que a gente receba 1000 comentários positivos, é um negativo que vai mexer com a gente, vai acabar com o seu dia. Então, eu acho que esse movimento de passar a postar menos vem muito dessas pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Eu sinto isso até das minhas amigas, assim, que já estão há muitos anos e estão cansadas mesmo. E é muito difícil você ser você mesmo também, né? Acho que esse é o mais difícil. Nem tô falando só sobre influenciador, tô falando sobre todo mundo, né? E aí é isso, acho que é tanta trend, tanta tendência que a gente fala, caraca, eu preciso me encaixar nisso, aí você vai lá, faz isso, não foi tão bem, aí você se frustra, e aí nem era eu de verdade, e aí começa a virar um bololô. Por isso que o que eu tô dizendo em todos os lugares que eu vou e para os meus alunos é legal, a gente precisa estar alinhado às tendências, à linguagem das redes sociais, mas tenta não passar tanto tempo nas redes, assim, tenta parar com esse vício, e eu sei que é muito difícil, eu estou nesse processo agora, porque a gente fica o tempo inteiro se comparando, assim, e nossa, eu vou fazer isso que ele tá fazendo, e tendo ideias a cada 5 reels que você assiste, e eu já me perdi na sua pergunta. Mas ainda tá dentro da pergunta, porque até enquanto você tava falando, eu tava lembrando aqui, né, tem um dado que é 17% só dos usuários do Instagram realmente posta, né? O resto é tudo usuário silencioso ali, ó, vendo, scrollando. É só ali, ó, vendo a vida acontecer, tipo, a vida passar. E até pessoas que têm um perfil fechado, né? Isso é muito louco. Eu vejo a Pri, que é a minha assessora e minha cunhada, eu falo, Pri, você foi viajar, posta uma fotinha. E no passado ela postava, não sei, não me sinto mais confortável, assim, é como se as pessoas fossem me julgar. Eu não sei se é porque ela trabalha comigo e sabe que tem pessoas que têm esse olhar, mas ela também parou de postar conteúdo e ela nem é uma criadora de conteúdo, tem um perfil fechado, assim. Eu não sei muito bem aonde isso vai dar, eu estudo isso todos os dias, mas é sempre uma caixinha de surpresa, assim, todo mês é uma novidade diferente, um comportamento diferente. O que eu tô tentando fazer agora é me distanciar um pouco pra voltar a me conectar com a minha versão de verdade, assim, porque foi isso que me trouxe até aqui, sabe? Sim. Porque eu passei por este momento recentemente de, caraca, eu tô perdida. O que eu faço agora? E é doido pensar nisso, né? A gente até gravou um programa sobre isso, eu e o Douglas conversando exatamente sobre essa questão da verdade, do quanto as pessoas… Ele trouxe até um dado de que 77% das pessoas nas mídias sociais querem o conteúdo de verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá nesse lugar inverso de que as pessoas estão postando cada vez menos a vida como ela é. E aí, você fica nesse, e aí? Então, eu tô produzindo conteúdo pra quê? Pra quem? Como que a gente traz uma história? Como que a gente conta uma história dentro de uma plataforma, né? Nesse sentido, assim. E a gente falou muito sobre isso, tipo, beleza, eu queria contar uma história, eu queria expor um conteúdo autoral ali, mas eu vou publicar onde? E eu vou publicar pra quem? Falando de internet mesmo, né? Claro que no nosso ramo, você pode vender uma grande ideia pra um streaming, pra um cinema, o que é muito mais difícil. Mas aquela coisa que tinha antes de você criar uma série legal pro YouTube, botar lá e realmente funcionar, mais orgânico, um canal bacana, né, com mais profundidade, isso tá se perdendo muito, né? Eu acho que o importante é você entender qual que é o seu propósito e por que você quer fazer isso. Porque fazer por fazer, pelo ego, só pra aparecer, pra mostrar que você é inteligente, você vai acabar se frustrando. Sim. E não vai dar certo, então… Todas as vezes que eu me perco, eu falo, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu quero ampliar e trazer mais pessoas para esse universo de produção de conteúdo mobile, porque o mobile mudou a minha vida. Ser videomaker mobile mudou completamente a minha vida. Hoje eu tenho um patamar de vida que eu nunca tive. E os meus alunos também. Então eu quero trazer isso, levar isso para mais pessoas. Então, todas as vezes que eu me perco, eu
eu volto pro meu propósito, volto pra mim, volto pra minha essência, quando eu comecei. Começar só porque tá todo mundo fazendo, ou porque você quer só, sei lá, parecer inteligente, ou fazer por fazer, vai se frustrar e vai dar errado. Agora, falando um pouco mais sobre a sua skin empreendedora, queria falar um pouco sobre isso, assim, você escolheu... Eu assisti uma palestra no Web Summit que era Timing versus Criatividade, o nome da palestra, né? Que às vezes não adianta você ter uma ideia genial se não é o timing perfeito, né? E querendo ou não, você teve uma ideia que é realmente trazer essa questão da educação mobile no timing perfeito. Uhum. Como que é isso pra você? Como você vê isso? Porque, querendo ou não, é um universo muito escalável, né? Sim. Falando sobre startup mesmo, sobre escalar um negócio. Mesmo que já faz uns 3 anos que a gente lançou o Creator. Vai fazer, né? 3 anos que a gente lançou o Creator. Mas ainda assim, não para de crescer. Assim, é um mercado que tá em uma crescente absurda. Qual que foi a pergunta mesmo? Não, exatamente. Ainda estava até criando a minha pergunta, mas é pra gente bater esse papo mesmo, né? Qual que é a sua projeção? O que você espera desse negócio? Sim. Olha, tem muitas coisas que a gente quer fazer e às vezes a gente, será? Vamos continuar aqui pequeno, porque a gente gosta de dar uma atenção para a nossa comunidade, para o nosso público. Quanto maior a gente fica, a qualidade vai se perdendo, Sim. né? Isso de tudo, em qualquer ramo. Então a gente tem um pouco de medo de escalonar isso e pensar só no dinheiro. Por enquanto, a gente ainda comparado com os grandes cursos e os grandes produtos digitais, a gente ainda é pequeno, assim. Falando de dinheiro e falando de público mesmo, assim. Porque a gente é muito emocionado e a gente gosta de dar atenção personalizada para os nossos alunos, sabe? E de acompanhar eles, levar eles em projeto com a gente. Então, a gente precisa ser mais racional, assim, ser menos emocional, sabe? Mas a gente quer conseguir levar o Creator para além do eixo São Paulo. Então, a gente quer fazer mais eventos presenciais, assim, para Norte, Nordeste, sair um pouco daqui, dessa região. Porque foi muito legal o evento presencial do ano passado. A gente tá tanto no digital que quando a gente faz um evento físico, assim, é completamente diferente. Então, a gente quer escalonar gostoso, isso pro físico, sim. Acho que essa é a nossa principal meta, assim, pro ano que vem. E acho que é isso. E que mudanças você consegue ver, né? Falando dos alunos agora, que mudanças você consegue ver que você já viu acontecer na vida das pessoas que começaram a criar com o celular? Além de mudança técnica, né? De um aprimoramento, você vê a pessoa fazendo o seu primeiro vídeo e um ano depois o último vídeo. Isso é incrível, mas acho que o mais legal é ver a mudança de vida que elas têm. Tá comprando apartamento, comprando casa, olha que legal. Carro. Acho que esse é o mais legal, assim, alunos que ganhavam R$1.000 trabalhando como assistente de fulano, hoje está fazendo 30 mil, 40 mil, tem equipe, montou produtora. Eu acho que esse é o mais legal, assim, ver a transformação na vida das pessoas. E pra gente isso é muito natural, porque tanto para mim, como para o Jonas, como para o Alan, isso aconteceu. Então, a gente sabe que isso é possível. A gente também saiu do 0 seguidores. A gente também ganhava R$2.000 trabalhando numa produtora. Então, e a gente chegou num patamar que a gente nem sonhava. Então, é isso que a gente faz com que os nossos alunos alcancem, assim. E ver isso acontecendo, de fato, é muito massa. E eu acho que o diferencial do Creator 360 é que vocês não ensinam só a técnica, só mexer no celular. Né? Vocês ensinam precificação. Sim. Isso, assim, vocês ensinam negócio mesmo. Como olhar para aquilo como uma ferramenta de trabalho, mas também como um negócio de uma maneira geral, né? Exato. Como empreender, praticamente, né? Exato. Tanto que a gente nem chama de curso, a gente chama de formação mesmo. Sim. Porque a gente ensina do zero, tanto você aprender a captar, pegar no celular, aprender ângulo, iluminação, edição básico, a cortar um vídeo, até você fazer coisas mais avançadas e precificar o seu trabalho, criar portfólio, aprender a se profissionalizar mesmo, a ser um profissional, a ter contrato, a criar uma empresa, porque você vai emitir nota, você vai precisar ser MEI. Então, a gente tem aula de tudo isso dentro do Creator, assim, é uma formação mesmo. Queria te fazer, antes de finalizar, 2 perguntas mais técnicas, assim. Quais ferramentas
e apps, recursos que você acha indispensável para ter no celular para você começar a criar conteúdo? O Instagram, né? TikTok, mas de edição, eu acho que se você não pode investir num aplicativo ainda, porque hoje o CapCut é pago pra tudo, até pra você exportar um vídeo, eles botaram pra ser pago, ele fez a gente ficar ali, dependente deles, e botou tudo pago. O aplicativo Edits do Instagram, ele é gratuito, que é o novo app de edição do Instagram, que vem pra competir diretamente com o CapCut. Ainda tá longe, ele tá bem no comecinho, então tem umas ferramentas básicas, mas todo mês eles atualizam com uma nova ferramenta, e quando o Instagram lança uma nova ferramenta, a gente precisa usar, porque tem a tendência dele impulsionar esse conteúdo, porque ele entende que você tá usando uma ferramenta dele, tá valorizando ali, então é importante, principalmente nesse início, a gente passar a usar o Edits. E por enquanto tudo é gratuito, lá nada é pago, então você consegue fazer o básico lá, bem feito, com as músicas que tem no Instagram, então é tudo unificado, que fica mais fácil. Mas se você já está num outro nível, infelizmente o CapCut, na data de hoje, né, 2025, o CapCut ele é o aplicativo mais completo e essencial na vida do videomaker mobile, assim. Todos os meus alunos usam, é o principal aplicativo que a gente ensina dentro do curso, óbvio que tem vários outros lá, mas é o mais completo, então não tem pra onde correr, assim. Mas eu acredito que o Edits vai competir diretamente aí em breve. Mas se você pensar também que você quer usar isso para negócio, tem que também começar a entender que você tem que pagar algumas ferramentas ali, não tem jeito, tem que fazer um fundinho de caixa ali para isso. Eu falo isso também para todo mundo que me segue e fala, mas o CapCut é muito caro. Aí eu vejo lá no perfil dela, tá escrito Videomaker Mobile. Eu falo, gata, se esse é o seu trabalho, você vai precisar investir. E coloca esse valor do CapCut que você paga por mês no seu valor de orçamento, entendeu? Tudo isso tem que entrar na sua conta final, no seu cachê. Então, é o transporte que você paga, é a alimentação, os aplicativos, o valor da câmera do seu celular, um iPhone 16 Pro Max ou Samsung S25 Ultra custa 15 mil reais. Então, tudo isso tem que entrar na conta da sua precificação. Então, começa a colocar isso no orçamento que você vai abatendo o valor disso todos os meses, assim. E a minha segunda pergunta é, como que você tem se preparado para produção de conteúdo mobile com o uso de IA? Eu tenho a sorte de ser casada, né, com o maior especialista de IA do Brasil, então eu confesso que eu tenho um privilégio muito grande, que eu não preciso ficar ali estudando, ele me passa ele também me deixa muito ansiosa, tá? Porque todo dia é uma atualização nova. Chega no final do dia, ele tem que te passar um relatório do que ele me passa. Eu nem preciso pedir, porque ele fica tão ansioso, tão animado, olha essa ferramenta nova, olha o que ele faz com uma foto sua. Então eu já tenho, é um privilégio, eu sei. Mas eu vi o Paulo falando, acho que todo mundo agora tem que tirar uma horinha do seu dia para estudar IA, mesmo que você ainda não utilize agora, porque a gente ainda não sabe muito bem onde isso vai nos levar, assim. Mas quem souber usar IA vai sair na frente daqui alguns meses, né? Já tá saindo na frente, né? Porque ela pulou algumas etapas aí da nossa produção. Mas o meu preparo é esse, ser casada com o Paulo e todo dia testar alguma ferramenta nova para tentar incluir no meu conteúdo. Eu confesso que eu não uso muito. Essa era a minha próxima pergunta. Eu não utilizo muito, assim. Eu utilizo, às vezes, só para ensinar alguma coisa. Mas no meu dia a dia, o que eu uso é ChatGPT. De me ajudar a ter... chegou um briefing de Airbnb, tô sem ideia. Como o ChatGPT já me conhece, já sabe qual é o meu trabalho, eu falo... contextualizo ele, qual que é o briefing, me ajuda a ter 10 ideias, só ideia. E aí a construção de roteiro sou eu que faço. Às vezes ele dá, a partir de uma ideia eu consigo desenvolver algo meu. Todas as vezes que eu pedi roteiro pra ele, eu não curti. E o que eu tenho feito também é de, às vezes eu tenho uma ideia, um roteiro na minha cabeça, mas eu não tô sabendo estruturar muito bem para passar pro cliente e conseguir visualizar. Então eu conto pro ChatGPT, mando um áudio imenso de qual que é o meu roteiro, quais são as cenas e falo, estrutura isso numa tabela, onde tem cena de um lado, locução do outro, e cena 1, cena 2, bonitinho, porque já pula uma etapa que eu faria, mas que eu não preciso fazer, porque o ChatGPT pode fazer. Então é dessa forma que eu tenho utilizado, assim, ainda para coisas mais
simples, digamos assim. Eu já vi você usando também para pós-produção de áudio, né? Para tirar ruído, acho que você usa bastante também, né? Uso, mas hoje todos os apps já tem, né? O próprio Instagram, CapCut tem também, o CapCut tem, e o próprio Instagram, dentro do Instagram mesmo, nem precisa ir pro Edit, ele já tem uma ferramenta ali que ele remove o ruído. Não fica, nossa, impecável. Mas a maioria já tem. Mas tem o Adobe Podcast, que também eu já usei bastante, que já é mais profissional, assim, então fica melhor. Mas tem que sempre tomar um cuidadinho, porque são coisas novas, então às vezes ou vai ficar metálico demais, some, ele perde uma palavra. Então, eu evito, eu tento utilizar microfone, não ir pra lá. Bom, mas é bom que tem, que se caso acontecer um BO, tem essas ferramentas de IA pra gente utilizar. Mas no dia a dia mesmo é ChatGPT. E é isso, né? E testando essas ferramentas e vendo o que funciona, o que não funciona no teu dia a dia. Exato. Tem que ser assim. E agora todas as IAs estão criando suas próprias redes sociais, né? Toda semana a gente fala qual será a próxima rede social do momento, porque eu acho que a gente tá meio cansado, né? De Instagram, TikTok. Agora o TikTok, com TikTok Shop, desculpa TikTok, adoro você. Mas, putz, tá chato pra caraca. Tá tipo difícil. Assim, aparece o selinho do TikTok e eu já tô pulando. Eu amo TikTok e eu comprei já muita coisa no TikTok Shop, não vou mentir. Mas, gente, é chato, tá né? demais. Um monte de coisa inútil. E, fiquei com bode. Sim. Qual será a próxima rede social do momento? Então, eu também tô muito atenta a essas redes sociais que as próprias IAs têm feito. Então, o Pica, que é o PicaArt, que o Paulo sempre fala desse aplicativo, eles lançaram uma rede social agora só para convidados. Aí a gente tá lá dentro, aí a gente fica vendo como que ela tá se construindo. E aí é muito louco pensar, porque você não consegue chegar em lugar nenhum, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Sim. Mas é muito louco pensar que a gente vai viver vem aí uma nova rede social, ou o Instagram puxa aí, compra um Pica da vida e coloca isso dentro do Instagram. Mas a forma como a gente consome conteúdo, acho que vai mudar bastante, assim. Então eu tô bem atenta a isso, assim, pra tá sempre um passo à frente, ou conseguir me reinventar. A gente até falou sobre isso mesmo, e a gente gravou um programa pra falar sobre onde a gente vai postar, pra onde a gente vai criar agora. E eu acho que tá muito nesse lugar de pequenas redes, pequenas comunidades, redes sociais mais segmentadas. No South by Southwest falou muito sobre isso, sobre o quanto a população, principalmente Gen Z e geração alfa, estão migrando para Discord, para redes sociais mais nichadas mesmo. Snapchat, a minha sobrinha de 15 anos ama o Snapchat. Eu amava o Snapchat. Eu achava que nem existia mais, aí minha sobrinha saca o Snapchat, eu falei... Acho que americano usa muito o Snapchat, né? A gente que é brasileiro que abandonou, assim. Mas é isso, acho que a gente tem que ficar bem ligada, porque Midjourney também lançou. O próprio CapCut tem uma rede social dentro do CapCut. Sim. Então acho que a gente tem que ficar bem ligada aí, porque vem aí uma nova forma de produzir. Se a gente não souber fazer, a gente vai perder aí pros novos. É isso. Vicky, obrigada. Obrigada aí. Nossa, eu amei. Olha, ficaria aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho. Vamos. Bolinho, fofoca. Bora, fofoca. Essa parte eu adoro. Obrigada, Vicky. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Volte sempre. A casa é tua. Pode me chamar, estarei aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Siga a Vicky nas redes, assim. Cara, o conteúdo dela surreal. Vocês curso gratuito. Começar a seguir e ficar assim, ó, curso gratuito. Exatamente. Eu tenho uma pasta no meu Instagram. Vicky. Exatamente. É isso, que eu vou lá e já vou salvando ali tudo que eu vou fazer. Confesso que muita coisa eu falo, esse eu vou fazer. Faz nada, não a maioria faço, não faz, eu sei. Mas salva, mas é muito porque bom. Me dá engajamento. Não é só isso, é porque é muito bom, porque realmente vai te dando insights. Na hora de você pensar um conteúdo, você pode até não fazer exatamente do jeito que você falou, mas você pensa nessa técnica ou nessa trend. É muito bom, assim, é muito legal. É bom, parabéns pela sua produção, porque realmente... Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau, tchau.